O Espírito Santo foi dado durante a pregação do Evangelho. Por que isso é importante para nós hoje? É importante porque essa realidade, essa descrição do versículo 44 mostra que o Espírito não é dado como resposta ao esforço ou à busca humana. Nunca no livro de Atos o Espírito Santo é dado como resposta ao esforço ou à busca da pessoa. Nunca. Isso não existe no livro de Atos. Não existe alguém se converter e aí essa pessoa passar algum tempo jejuando, obedecendo algumas regras. Olha, você tem que fazer assim, você tem que ir na igreja, você tem que cantar com muita devoção, você tem que orar numa montanha, você tem que passar aí alguns dias sem comer, jejuando e suplicando e clamando, implorando. Você tem que ir à igreja e louvar a Deus com o coração e levantar suas mãos e fechar seus olhos, implorar e clamar e gritar, e então você receberá o Espírito Santo. Isso não existe no livro de Atos. Nunca, em momento nenhum. O Espírito Santo é dado quando a pessoa está escutando o Evangelho. Ela ouve o Evangelho, ela crê, o Espírito Santo é dado a ela, na hora. Então essas coisas que vocês veem por aí, é tudo invenção. Pastor, é tudo fingimento e invenção, só. Nada, não existe nada, absolutamente nada de bíblico e de cristão nessas buscas, nesses clamores, nesses gritos, nada. Isso não existe na Sagrada Escritura. O que aconteceu na casa de Cornélio? O que aconteceu com os samaritanos? Essas pessoas creram, e quando creram, receberam o Espírito Santo. Foi assim que aconteceu. Esses homens estavam ouvindo o Evangelho, eles nunca tinham pedido o Espírito Santo, eles nunca tinham jejuado, clamando para receber o Espírito Santo, eles nem crentes eram. A primeira vez que eles ouviram falar do Evangelho foi aqui, nesse momento. E quando eles ouviram o Evangelho, enquanto Pedro ia falando, o texto mostra que Pedro estava ainda pregando, ainda Pedro falava estas coisas, diz o versículo 44. Ele ainda estava pregando, ele nem tinha terminado a pregação ainda. Mas como o Evangelho já tinha sido apresentado, conforme nós já estudamos nas aulas anteriores, como o Evangelho já tinha sido apresentado totalmente, enquanto ele ainda falava, eles já creram. O Evangelho foi apresentado, eles já creram. Naquele instante, eles receberam o Espírito Santo e aconteceu o Pentecoste gentil ali. Eles não clamaram, não pediram, não jejuaram, não passaram noites em claro, não imploraram orações, cânticos, gritos, nada disso. Creram. Quando creram, receberam o Espírito Santo, na hora. É importante isso nos dias atuais para evitarmos essas confusões que há por aí. Agora vejam que interessante, o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 3:2. Tem uma pergunta em Gálatas 3:2. Pergunta importante em Gálatas 3:2, que nos ajuda a perceber qual era a mentalidade apostólica naqueles dias. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:2. Ele fala assim: quero apenas saber isso de vós. É uma pergunta e nós vamos responder a pergunta do apóstolo Paulo. Vamos ver se a pergunta é difícil, que ele vai fazer para nós. Ele fez aos Gálatas, ele está fazendo para nós agora. Então fala assim: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Letra A, letra B ou nenhuma das anteriores? É o vestibular da Igreja Batista Redenção. Pergunta importante aqui: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pregação da fé é a pregação do Evangelho, né? Em que nós cremos. Letra A, letra B ou nenhuma das anteriores? Quem acha que é a letra A? Levanta a mão. Ninguém? Quem acha que é a letra B? Acertaram. Não vou falar miserável porque todo mundo vai ficar bravo comigo, né? É a letra B. É a letra
saber. Agora, notem que interessante aqui, um comentário que eu fiz outro dia aqui num dos cultos à noite, faz bastante tempo. Eu perguntei assim: irmãos, essas obras da lei, o que são? A lei de Moisés. Quem deu a lei de Moisés? Quem? Foi algum pastor que inventou a lei de Moisés? Foi alguma igreja que inventou regrinhas ali e falou: essa é a lei de Moisés? Foi? Não. Quem deu a lei de Moisés foi quem? Deus. Ou seja, você não recebe o Espírito Santo nem obedecendo às leis, às regras que Deus deu. Agora, será que você recebe o Espírito Santo obedecendo às regrinhas que os homens inventaram? Sim ou não? O que vocês acham? Se eu cumprir a lei de Moisés que Deus deu, eu não recebo o Espírito Santo. Será que eu recebo? Se eu cumprir as regrinhas que os pastores inventaram recentemente? Jejuar, subir na montanha, gritar bastante, será que eu recebo? Resposta? Irmãos, meu Deus, que absurdo. Eu tenho até vergonha de perguntar isso. Dá até vergonha de perguntar uma coisa. Chegamos ao ponto no meio evangélico que o pastor tem que ensinar que 1 mais 1 é igual a 2. Porque tem gente que fala que 1 mais 1 é igual a 5. É ensinar o óbvio. É claro que ninguém vai receber o Espírito Santo cumprindo regrinhas inventadas por pastores que não têm o que fazer. É claro que não. Nós aprendemos aqui. Nós recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé. Nós ouvimos o Evangelho. Quando ouvimos o Evangelho, nós cremos. E quando cremos, recebemos o Espírito Santo. Ele é um selo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence a Cristo. Ele é um selo de propriedade que permanece em nós até o dia do resgate dessa propriedade, quando Ele vier nos buscar. Então, toda pessoa que crê recebe esse selo, é batizado pelo Espírito Santo, é lavado pelo Espírito Santo, é regenerado pelo Espírito Santo. Essa obra toda é feita nele.